Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $114.600, com uma queda nas últimas 24 horas de 0,7%. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, segundo maior criptoativo, está caindo 1,7% ao longo do último dia, com cada unidade nesse instante em $4.520. E que nem eu falei, as principais criptomoedas estão em queda. Solana está caindo 3,7%, maior meme coin do mercado, a Dogecoin, caindo 4,7%. Inclusive, nessa semana a gente deve ter a estreia do primeiro ETF de meme coin do mercado americano, Cardano caindo 2,5%, Chainlink caindo quase 3%, Hyperliquid caindo 1,6%, enfim, as principais criptomoedas estão em queda. E isso está devido realmente a um momento de aguardo, de certo ceticismo dos investidores cripto. Ao longo dessa semana, mas especificamente no dia 17, a gente vai ter a reunião do Fed, que deve trazer uma redução do corte da taxa de juros. Mas já é clássico, sempre faltando 2 dias, 3 dias para a reunião do Fed, o mercado cripto dá uma leve corrigida. E isso está sendo algo específico de cripto. Se a gente olhar para o mercado financeiro tradicional agora, para o mercado de estoque, e ele que já está aberto aproximadamente há 1h30 no dia de hoje, a gente vai ver que o S&P 500 está tendo uma alta, está operando em alta de 0,5%, a Nasdaq 100 também está operando em alta de 0,57%, e a Dow Jones operando em alta de 0,17%. É verdade que a gente vê a Nvidia caindo ali 1,63%, mas a gente também está vendo ali o Google subindo quase 3,5%, o que para uma estoque, uma ação tradicional é muita coisa. A Oracle conseguindo subir também quase 3%, o próprio JP Morgan conseguindo subir mais de 0,6%, a própria Coinbase, uma das maiores exchanges do mercado cripto, está também operando em alta de 1,12%. Enfim, o mercado financeiro tradicional está otimista com esse corte da taxa de juros, mas o mercado cripto está um pouco mais cético, está pagando um pouco mais para ver. Vale ressaltar que nesse momento o mercado acredita que a gente vai ter uma redução de 25 pontos, não de 50 pontos, nessa reunião do dia 17. A gente vai acompanhar de perto e vai trazer para vocês aqui no Giro Bitcoin. Porque apesar desse ceticismo que está causando essa queda ao longo do último dia no preço das principais criptomoedas, a gente está vendo acumulação acontecendo. Na última sexta-feira, tanto o ETF de Bitcoin Spot quanto o ETF de Ether Spot tiveram inflow, tiveram entrada. O ETF de Bitcoin Spot na última sexta-feira teve um inflow de 5.767 unidades de Bitcoin. Todos os dias da semana passada foram dias positivos. Todos os dias da semana passada foram dias verdes. Vale ressaltar que diariamente são minerados 450 novos BTC. E só os ETFs, em um único dia, estão comprando 5.700. No dia anterior, compraram 4.900. No outro dia, compraram 6.500. Com isso, a gente consegue ver a escassez que o Bitcoin já está enfrentando. A demanda já é muito superior à oferta de BTC. Não tem novos Bitcoins para serem adquiridos. Eles estão comprando os Bitcoin de quem está querendo vender. E por isso que a gente está vendo essa valorização no preço do Bitcoin ao longo dos últimos tempos. E da mesma forma como a gente está vendo esse aumento de demanda no ETF de BTC Spot, a gente também está vendo esse aumento de demanda no ETF de Ether Spot. Na última sexta-feira, a gente teve mais um inflow de 90.983 ETH, o que em dólar americano passa dos 405 milhões. Número bem significativo, o que mostra que, apesar de toda essa cautela, de todo esse ceticismo dos investidores do mercado cripto, a gente está vendo a acumulação dos investidores financeiros tradicionais, que estão vendo as criptomoedas como uma opção em um cenário de redução da corte da taxa de juros da economia americana, como também das corporações, como também das empresas. Isso tanto no ETH quanto no BTC. Sobre o Ether, no dia de hoje, a Bitmain Merchant Tech anunciou a compra de mais 82.200 unidades de ETH. Com isso, eles alcançaram a marca de 2,15 milhões de Ether, o que, em dólar americano, no preço atual, dá cerca de 9,7 bilhões de dólares. Eles são, sem sombra de dúvida, o maior detentor corporativo de ETH. E falando em maior detentor corporativo de BTC, todo mundo já sabe que é a Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy. E na manhã do dia de hoje, eles anunciaram a compra de mais 525 unidades de Bitcoin. O Michael Saylor tinha postado no dia de ontem, no seu Twitter pessoal, o gráfico de compra de BTC por parte da Strategy, e quando ele posta esse gráfico no domingo, quer dizer que ao longo da semana a gente vai ter algum anúncio de aquisição.
E foi exatamente isso que aconteceu. A Strategy anunciou a aquisição de mais 525, totalizando agora 638.985, o que já representa mais de 3% do supply máximo de 21 milhões de Bitcoin. É muito doido imaginar que só uma empresa tem mais de 3% de todo o Bitcoin que vai existir para todo sempre. E com isso a gente consegue ver de novo a escassez que já estamos enfrentando no Bitcoin, uma verdadeira crise de escassez. Uma única empresa já tem 3% do supply com 638 mil unidades. Se a gente somar todos os ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano, já tem 1.300.000, ou seja, somando os dois, a gente já tem quase 2 milhões. Somando as outras empresas listadas em bolsa, a gente já vai ter mais 400 mil unidades de BTC, então aí já são mais de 2 milhões e 400 mil Bitcoin só de posse dessas empresas. A gente está desconsiderando os países, onde só os Estados Unidos têm 200 mil. Enfim, verdadeira corrida pelo Bitcoin acontecendo de forma global. E o engraçado é ver que essa estratégia que começou no Bitcoin se replicou para o ETH, já está se espalhando também para outras criptomoedas, está se espalhando também para outras altcoins. E com isso a gente vai começar a ver, inclusive, qual altcoin de fato pode ter um fundamento mais sólido de longo prazo, porque isso é claro que ajuda no fundamento de longo prazo. E a Galaxy Digital adquiriu mais 306 milhões de dólares em Solana após acordo para a tesouraria cripto. Vale ressaltar que ao longo aí dos últimos 5 dias, a Galaxy já comprou mais de 1,55 bilhão de dólares em Solana, o que em quantidade de token dá cerca de 1,2 milhão de token. É bem significativo. Eles estão acumulando Solana depois de um acordo que eles fizeram com outras empresas, com a Multicoin Capital e a Jump Crypto, justamente para fazer uma empresa de tesouraria de Solana. E com isso a gente vê a tesouraria de Solana, a tesouraria corporativa de Solana crescendo bastante. Inclusive a Helios, que é uma empresa listada na Nasdaq, anunciou que está levantando aí 500 milhões de dólares para adquirir Sol, para adquirir o token nativo da rede da Solana. Inclusive, eles já estão se intitulando a Solana Company. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre o mercado americano, na sexta-feira estreou finalmente a ação da Gemini, que é a exchange, é a corretora dos irmãos Winklevoss. O ticker de negociação na Bolsa de Valores, na Nasdaq, está GEMI. E como era de se esperar, atraiu muita atenção do mercado, teve uma valorização de quase 15% no primeiro dia de negociação, e não foi nem um dia completo, porque ela começou já ali na metade do dia de negociação, não começou logo no primeiro horário, e no dia de hoje, nessa segunda-feira pela manhã, já está operando em alta de 2,16%, com cada ação, nesse momento, em 32 dólares e 70 centavos. Vale ressaltar que a faixa de preço inicial que estava sendo prevista estava ali na casa dos 17, 19 dólares, ela já foi listada acima disso, ela já foi listada já acima dos 20 dólares, justamente por causa da alta demanda. Só a Nasdaq, por exemplo, a Nasdaq, a própria corretora Nasdaq, né, a própria Bolsa de Valores Nasdaq, comprou 50 milhões de dólares em ação da Gemini. Então, com isso, a gente consegue ver o quanto, de fato, o mercado cripto está conseguindo atrair a atenção do mercado financeiro dito tradicional. Eu, cada vez mais, tenho tido dificuldade de separar o mercado financeiro tradicional, o mercado financeiro legado, do mercado cripto. Cada vez mais a gente tem visto os dois se juntando. E cada vez mais as criptomoedas, a indústria cripto, tem atraído a atenção de diferentes tipos de investidores. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, algumas notícias rápidas. A primeira dela é que no dia de ontem a gente teve uma reorganização da blockchain da Monero, o que pode significar um problema de confiança. A gente sabe que a Monero, que é uma criptomoeda focada em privacidade, está enfrentando uma guerra de poder de rede, de hash rate. Uma única entidade está com um grande poder de mineração, que é a Qubit, e isso está fazendo com que a rede da Monero enfrente problemas. Ao longo desse final de semana, a gente teve uma reorganização de 18 blocos, ou seja, como se tivesse voltado 18 blocos na blockchain, o que fez com que 117 transações fossem revertidas. E isso, é claro, que gerou muita repercussão na comunidade. A comunidade já está buscando uma forma de diminuir justamente o poder da Qubit, porque isso gera um problema de confiança para a rede. Afinal de contas, se um único minerador pode fazer uma reorganização, pode fazer um rollback de blocos, isso é algo
muito preocupante. E foi isso que aconteceu. Aconteceu um rollback, aconteceu um reverse de 18 blocos. Mas, apesar disso, como o mercado é muitas vezes irracional, muitas vezes a gente não consegue prever, por isso que eu falo que é difícil a gente conseguir ter uma leitura correta do que vai acontecer exatamente, a Monero, apesar disso, está conseguindo se valorizar. Nesse momento, a Monero é o 26º maior ativo do mercado, o maior criptoativo do mercado, com uma valorização superior a 3,87% nas últimas 24 horas. Muita gente falando que essa valorização é pelo fato da comunidade estar se juntando e buscando uma forma de reduzir a influência da própria Cubic, né? Que a influência desse minerador, dessa entidade de mineração, já é algo consolidado. Então agora as expectativas são de que a comunidade de fato consiga se juntar para diminuir a influência dele. Então essa alta pode ter relação com isso, mas de qualquer forma é algo que me assusta isso ter acontecido. A Monero é um dos principais projetos focados em privacidade, que não falei, Monero e Zcash, na minha opinião, são os dois dos principais, e isso pode afetar sim a confiança da Monero no médio e longo prazo. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a última notícia rapidinha, é que o Itaú, Banco Itaú, um dos maiores bancos da América Latina, está apostando em uma alta parabólica de uma altcoin específico, isso divulgado no seu primeiro relatório exclusivo sobre criptomoedas. O Itaú, um dos bancos que mais cancelou contas de entusiastas, de traders de cripto no Brasil, agora está de fato mergulhando de cabeça nas criptomoedas. E no primeiro relatório que eles divulgaram, que está sendo chamado de relatório de cenário cripto, que vai ser um relatório mensal, eles estão apostando que o Ether, que o Ethereum, vai ter uma performance superior à performance do Bitcoin nos próximos tempos. Vale consultar, porque afinal de contas, os analistas do Itaú são sim bons analistas, mas é muito legal ver o quanto o mercado mudou de direção. Se alguns anos atrás criptomoeda e Bitcoin era completamente desprezado pelos grandes bancos, hoje em dia eles tiveram que se adaptar e estão, além de oferecer compra de Bitcoin, estão tendo que produzir conteúdo sobre Bitcoin e criptomoedas. E isso é muito legal, isso é muito importante para o nosso futuro. Quanto mais bancos estiverem falando sobre Bitcoin, melhor é. Afinal de contas, mais pessoas vão conhecer e a gente vai finalmente cair ainda mais no mainstream. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia nesse episódio. Se você chegou até agora no episódio, você já sabe. Deixa o seu like, se inscreve se estiver vendo pelo YouTube. Tá escutando a gente por algum stream de música? Deixa sua avaliação de 5 estrelinhas, isso ajuda muito. Passa a seguir o podcast, isso faz com que ele seja cada vez mais distribuído e cada vez mais pessoas conheçam o Giro Bitcoin. E isso ajuda a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!